Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pô, chegou o Donald Trump aqui e arrasou. Trouxe presentes para nós, canetas e tudo mais. Aí Deus se descobriu não é igual. Me dá um close do Donald Trump aqui. Ele tem. Mas que coisa de louco. Mas olha. Tá aí. Irno Preto, nosso querido amigo, vice-presidente da Alcerg, Sescope, prazer tê-lo aqui. Da mesma forma, é sempre uma honra estar presente neste programa e sempre com a sua simpatia a granjar cada vez mais amigos no seu programa. Eu quero te dizer o seguinte, a gente não brinca com o inimigo, a gente brinca com quem a gente gosta, por isso que eu fiz a brincadeira contigo. Com certeza. Que, aliás, chamado Donald Trump, pô, Ricardo, é presidente americano. Sim, mas tu viu que o negócio está Se eu uma te hora chamasse de um lado. se eu te chamasse de Maduro, é isso? não, de Michel Temer, aí de complica. Dilma, mas se eu chamo de Dilma, então é uma loucura. É, isso aí. Vamos perguntar quem é, né? Perguntar quem é. Sumiu, né? Quem fez ela sumir? Cheiroso. Luiz Coronel. Conta. Ontem, pela primeira vez eu te vejo sem fazer barba, Luiz Sem Coronel. fazer a barba, sem ter tomado banho, sem botar uma gravata. Sem ter tomado banho, eu tinha A percebido. luta pelo Bauru não tem metafísica. A luta pelo Bauru não tem metafísica. Mas o Luiz Coronel é uma das figuras mais primorosas no seu vestir, no seu design, sempre bem alinhado, como diria um amigo meu, todo alinhavado, né? É que eu tenho uma prontidão absoluta em relação às liquidações. Tá bom. Mas eu devo te dizer que ele estava ocupado. E depois, se tu me permitir, eu vou dizer ocupado em quê? E as sobrinhas dele, Paulo Olímpio Gomes de Souza, nosso eterno Procurador-Geral de Justiça. Prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Paulo Sérgio. Sempre é uma alegria participar do teu programa. Esse programa com uma audiência extraordinária. Cada vez que eu venho aqui, depois o pessoal diz, onde é que vou? Onde é? Que coisa boa. Que bom, né? Que bom. Olha aqui, ó. Quero te parabenizar de novo. Tu votasse a favor da sociedade. Esse negócio de PTU foi a favor da sociedade. Parabéns, Idenir. Obrigado. Seria um escárnio com a sociedade. Eu dei o tempo de lembrar de botar uma camisa rosa para vir aqui. Outubro no rosa mês de está outubro, se eu puder, virei aqui sempre de camisa rosa. Quando tu pode. Tu és daqueles que... Se der pra, né? Tu és daqueles que te garante. Né? Sem problema não nenhum. tem problema nenhum. Eu faço A propósito, tudo pelas mulheres e pela saúde das mulheres. A propósito, devo elogiar o programa de ontem, cercado de... O programa de ontem foi pelas sensacional. médicas e do secretário da Saúde. O Paulo Ontem Sérgio, estavam aqui 3 médicos, a senadora. a Morgana, a Andressa e a doutora Daniela Cornélio, o doutor Luiz Pereira Lima, que está chegando. Estava aqui a dona Ana Amélia Lemos, nossa senadora, e o João Gabardo, nosso secretário da Saúde. Um belo programa, parabéns. Belíssimo. Se garantiu bem, debate. o Gabardo se garantiu bem com essas Que responsabilidade é nossa, né? Depois de uma partida como essa, inverteu-se a preliminária e a partida. Imagina a responsabilidade do Pereira substituir as médicas que estavam... Não é nem para largada. Acho que não. Com aquelas 3 médicas, que mais Ana Amélia Lima, não é nem para largada. Mais o secretário? Quem? Mais o secretário Gabardo? Mas o Pereira é o nosso. Quem? Hoje. O Luizinho está chegando. O nosso não. Pode ser teu. Eu prefiro ficar com as médicas que estavam aqui. O doutor Luizinho é a figura absolutamente nítida no programa. Os outros deixam algumas sombras, alguns vestígios, algumas derivações. Não, ele é absolutamente claro. Mas Donald Trump, Irno Preto, nosso Epicote 2017. Começamos quinta-feira com uma programação muito interessante. É um encontro dos presidentes e executivos de cooperativas.
nós estamos nesse ano inovando, trazendo um palestrante americano, Scott Taylor, liderança estratégica, importante. Falaste no Donald Trump há pouco e nos Estados Unidos, estamos Quando trazendo. ele te ver, ele vai cair duro. O Donald Trump aqui no Sul, no Rio Grande do Sul. Depois nós temos um painel com o Eduardo Gianetti, Ética e o Cooperativismo, e ele tem duas máximas importantes. Ele diz que se a criança até os 2 anos de idade não tiver uma alimentação ideal, 87% da comida vai para a formação do cérebro. Então nós falaste no secretário ontem da Saúde, é importante isso. E a outra que ele diz sempre que a ética é uma gramática para todo dia. Se nós quisermos formar cidadãos com ética, temos que dar o exemplo diuturnamente. E, além disso, convidar o senhor para prestigiarmos nós no jantar lá, que o governador vai estar premiando as 6 cooperativas com mais de 106 anos de existência no Rio Grande. CCGL, Sicredi, Isso. a Unimed Central. Não, Unimed não. Está aqui a Unimed Central. Não, aí são eventos que nós vamos... Bom. Nós vamos os cases de intercooperação. Isso. E quem são os premiados? Premiados é a Sicredi Pioneira, é a Sicredi Vale do Taquari, a Sicredi, a Cotribá, mas com não tem cento... aqui, não tem aqui. Com cento... Vamos, eu tinha que trazer alguma coisa para mim claro, falar, né? Senão tu fala tudo. Não deixo a Cooperativa Santa Clara e a Sicredi Centro Santa Maria e Sicredi Santa Rosa. Todas a menor com 103 anos e as outras até 114 anos, que é a Sicredi Pioneira, a primeira. Mas esse é um evento fechado, né? É só para os presidentes e coisas. Mas o senhor é convidado. Não, estaremos lá. Alberto Pasqualini foi um dos pioneiros ou antecede muito a ele? Não, antecede. Antecede bastante. Sim, mas ele teve uma liderança muito expressiva, né? Sim, mas ele entra já numa fase mais moderna, né? Obrigado. O local vai ser onde? Vai ser no Centro de Eventos de Nova Petrópolis. Onde nasceu o cooperativismo. Onde nasceu o cooperativismo através do padre Amistad. Que é lá que tem as... A Piá é uma cooperativa, né? Sim, Piá é cooperativa, sim. Sim, hoje no Rio Grande do Sul, quantas cooperativas nós temos, Lino? Nós temos na OCERGS registrada 490 cooperativas. Todas gaúchas? Né? Todas gaúchas e todas regulares, tanto na sua estrutura de balanços, de auditorias e de assembleias regulares. Nós não tem nenhuma, mas tem mais cooperativas no estado. São mais de 1000 cooperativas, tem cooperativa de assentados, tem cooperativas outras. De assentados? Dos assentados tem muitas cooperativas de laticínios. E todos são sócios da... Não. Sim. Não, porque nós temos uma regra, é aquilo que eu te coloquei, nós temos que ter estatutos claros, registro, contabilidade regular, registro na junta comercial. Então, precisa ter uma organicidade... Essas cooperativas de trabalho... Também estão dentro. Só que elas reduziram muito, por causa mesmo a prefeitura começou aquele destaque, não deixando as cooperativas serem... fazendo trabalho para o Estado, então isso reduziu bastante. Doutor Luiz Pereira Lima já está à mostra. Dá uma espiadinha lá, Luiz, naquele close aí. Tudo bem, doutor Luiz? Tudo bem. Aliás, eu assisti ontem o programa. Assistiu, né? Só perguntava por ti aqui no programa. Eu achei muito interessante. E achei também mais interessante ainda com quem tu sentaste, quem estava ao teu lado. A doutora Daniela, claro. A doutora Daniela. E a doutora Ana Amélia. Exatamente, a doutora Amélia. O Gabardo queria sentar do meu lado. Senadora Ana Amélia. Por favor, Paulo Sérgio. Porque o doutor não acha que ela não é doutora? Não estou dizendo isso. Não, os médicos acham que a prerrogativa é de doutor.
É senadora? Ana Amélia é senadora. E ela é lá das bandas de Ibiraera, só para me exibir um pouco. Ah, é? E o doutor Gabardo devia sentar do meu lado. Ela é de Lagoa Vermelha. Todos dizem que são Lagoa Vermelha. O Santini, a Ana Amélia, os Garbosa, são todos de Ibiraera. Do Coronel Refugaste. Claro, Ou na divisa, pelo menos. Refugaste mesmo. Tu é de lá, né? Na tua terra em Bagé, não é assim? Refugaste. Mas em compensação, hoje eu estou com o Luiz Coronel e o Denilson aqui do meu lado. Eu estava em Madrid falando sobre o Rio Grande do Sul, não é? Ele até mudou o estilo. É outra coisa, né? É outra coisa. Aí o... E viste combina os óculos com casaco, não viste? A tentativa foi essa. Aí ele foi expulso da Catalunha, mandaram ele de volta para cá. Me assustei, não fui a Barcelona. Mas viu, ele falou no cooperativismo, eu me lembrei do Dom Helder, que ele dizia: sozinhos somos pequenos e pouco podemos, mas quando aliamos nossos sonhos e nossa ação uns aos outros, o milagre é possível. Dom Helder, olha aqui, vamos criar uma cooperativa de padre agora. Então, Dom Helder falava dessa unidade resultando em força. Não seria uma boa cooperativa de padre? Mas foi um padre que criou a primeira. Por isso mesmo, é o que eu estou pensando. Mas não dá para juntar muitos padres numa só cooperativa. Eles têm que cada um ficar várias cooperativas. Ficar numa. Cada um numa que fica bem. Daí uma chance que o problema do padre não casar tem muito a ver com a situação econômica e financeira da igreja. Aí já resolve o problema. Aí já casa, já fica na cooperativa mesmo. O negócio de casar é para não dividir patrimônio. Só por isso. Claro. A igreja não quer dividir o patrimônio. Vamos lembrar a frase de Santo Agostinho. A castidade sim, mas não agora. Não agora. Mas não agora. Santo Agostinho... Nas próximas, mais adiante. Santo Agostinho era um predador. O Epicote, agora dia 5, né? Depois da manhã, lá, 5 e 6, né? Isso. Lá em Nova Petrópolis. Correto. Então é um evento, claro que fechado por os presidentes e diretores de cooperativa, são homenageadas cooperativas com mais de 100 anos, e 2 grandes palestrantes, Scott Taylor, americano, que está vindo, ele é de que estado? Que estado americano? Casado. E o nosso PhD em economia, de Cambridge. O outro não é, olha... O estado eu não peguei. Não pegou aqui? Do Babson College. Onde é que fica isso? Sabes que o Janete era uma das pessoas que estava fazendo o plano da Marina, candidata? Isso. Candidata para presidente da República. Janete tem uma frase que eu adotei. É uma frase forte. Menos Brasília, mais Brasil. Ele tem repetido isso em todas as conferências. Se o Distrito Federal, meu caro Paulo Olímpio Gomes Souza, fosse no Rio de Janeiro, nós já teríamos tido umas 3, 4 revoluções ao longo desses anos todos. No Rio de Janeiro não ficaria pedra sobre pedra. Já levaram para Brasília por isso, para a proteção dessa casta burocrática e política. A Clarice Lispector. Mas deixaram herança no Rio, né? Quem? Deixaram herança forte no Rio. Sobrenomes no Rio. Deixaram herança forte no Rio, claro. Mas a Clarice dizia assim... Aliás, essa governança do PMDB no Rio foi a mais desastrosa possível. A mais desastrosa possível. Era omnia sécula. Que roubou esse Sérgio Cabral? Não, ele tenta recomendar a PT. Se aliou ao PT. Se aliou ao PT ao Rio. Aí pergunta, quantas vezes o PT governou o Rio e foi prefeito? Não precisava, tinha o preposto do Lula, era o Cabral. Era o Cabral? Preposto do Lula era o Cabral. Preposto. Sim. Ele botava ele no braço e dizia para o Lula dizia assim, se eu estivesse aqui, esse era meu candidato. E falou em ética. Sim, exemplo ético. De ética. Exemplo ético. O Lula usou. Empreendedor. Não, ninguém está... É impressionante, o PMDB não assume essa culpa. Mas acho que era o momento de fazer uma meia-culpa. Olha, eu sou do PMDB, mas lamentável, o meu partido roubou. Eu vou dizer tem homens desonestos, tem tudo. As pessoas do PMDB são influenciadas pelo PT. São influenciadas pelo PT. Eu não sou influenciado pelo PT. Mas tu está dizendo que todo mundo do PT que roubou, do PMDB que roubou foi influenciado. Tanto é que eu não votei no Temer. Paulo, são dois braços do mesmo corpo. São 2 braços do mesmo corpo. Diga para ele. Não, eu fui o primeiro a subir na tribuna e pedir expulsão do Eduardo Cunha quando o PT ainda fazia afagos no Eduardo Cunha. Fazia afagos. O PT todo, inteiro.
E agora ele quer fazer uma delação e não querem deixar? Não querem deixar. Na verdade, são gêmeos, só que são bivitelinos. São bivitelinos, mas são gêmeos. Gênios? Gêmeos. E bom. gênios também. Mas agora, gênios também. Nessa corrupção, você viu que não tem o próprio PP, que era do outro lado da ditadura, que não tem nada de gêmeo, é de outra cria, digamos assim, também está no jogo. Não está, não. Só que é uma cria que foi adotada. Se não era regente, era espala. Como era poderoso esse PT, hein? Impressionante. Conseguiu todo mundo. Não, continua poderoso. Era e continua poderoso. Continua. Não. Se acalma e continua poderoso. Ele saiu do poder, perdeu o presidente, o outro presidente com não sei quantos processos, ex-presidente, e os caras na calada da noite, cometendo falcatruas, um correndo com mala pelas ruas de São Paulo, a mala vai para lá, vem para cá, o outro lado, também influenciado pelo PT, o PT, toma essas malas aqui de dinheiro, fica, guarda, encheu uma porta de mala. Mas ele cooptou o homem, Paulo Sérgio. Cooptou também, Gedel? O humano. Ele cooptou o ser humano. Então pegou um grupo do PP, um grupo do MDB, um grupo de não sei quem, etc. Viu as fraquezas do homem e disse assim, nós necessitamos furtar juntos, porque eu sozinho eu tenho um risco. E o Collor? Eu acho que ele não foi tão fino assim, ele chegou e disse, tem para todos. Tem para todos. E o Collor foi cooptado por quem? Não, que ninguém nos ouça, né? O Collor é ladrão de galinha. Pegar 20 milhões de comissão numa sonda é ladrão de galinha? Não, na época. Na época. Não sei qual. 20% de como. Não era Elba coisa nenhuma. O PC Farias pedia 20% de todo mundo. Mas só qual é o problema do Collor? Que ele não quis dividir muito o seu furto. Claro. E não dividiu com muita gente, ficou um grupo fechado, então nós vamos tirar sozinho do Tirou poder. Um empréstimo no Uruguai, coitado, até hoje não conseguiu pagar, não tem dinheiro para pagar aquele empréstimo no Uruguai. O Collor, ele é a mesma tragédia que acompanha, vem de Jânio, Jango, Collor, Dilma, não tendo maioria parlamentar, desaba no presidencialismo. Meus caros. Sarney também. O Paulo. Ele chegou a formar uma maioria, eu acho, claro, Sarney. Mas óbvio que formou uma maioria. Então não caiu no público. Está dizendo os que caíram. Os que caíram. Então, especificamente os que caíram. Eu coloquei um por um dos que caíram por falta de maioria parlamentar. Agora, eu quero me solidarizar com a família desse reitor lá de Santa Catarina, que estava envolvido lá em rolos. É a dignidade na morte, né? Ao menos ponto ele teve. Ele teve vergonha na cara. Mas ele deu a sua morte, a psicanálise estuda muito bem, o doutor conhece isso, o caráter de espetáculo, a sua morte. Ele poderia ter morrido sozinho, no quarto, não, ele se atira dentro de um shopping. Ele tem aquele caráter demonstrativo, público demonstrativo. Mas foi terrível. Mas agora, se todos os corruptos seguissem esse exemplo, vai sobrar pouca gente no Brasil de milhões. Não, mas isso é um costume nipônico, é japonês. Aqui está longe disso. Mas aflorou toda essa mazela brasileira, tudo veio à tona. A Lava Jato fez sair das profundezas para o nosso conhecimento. Muita coisa, outras através de outras iniciativas, e nós estamos com essa constatação. Doutor Pereira Lima, está aí a doença brasileira, doença moral, doença ética, que contaminou como uma metástase toda a nossa política. Tudo bem, isso está constatado, as medidas estão sendo tomadas, e vamos olhar um pouquinho para frente. O que vamos fazer se aspiramos continuar num sistema e regime democrático? Vamos visualizar as eleições de 2018. Que crença nós temos em partidos, em políticas? E em políticos. Eu entendo e não perdi a esperança, coronel, depois vou chegar no assunto que me liga hoje muito a ti. Não perdi a esperança e acredito que não se faz democracia sem políticos e sem partidos. E o que eu estou vendo nos últimos tempos, Paulo Sérgio? E tu é responsável por isso, porque está trazendo a lume
novas figuras políticas no nosso Estado. Eu vi aqui no teu programa a prefeita de Pelotas. A Paula. Eu já vi o prefeito a Paula, o prefeito de Bento Gonçalves, Esteio. o prefeito de Passo Fundo, Azevedo, o prefeito de Esteio, jovens, jovens que estão nos estimulando a crer num futuro político. Vejo na nossa Assembleia excelentes valores jovens, bons deputados, o Tiago Simão, o Turra, que teve aqui há pouco, o Gabriel, o próprio líder, enfim, Marcel. Nós temos excelentes demonstrações de que, com política redimida, com ética, com recuperação do conceito da boa política, nós vamos nos reerguer. E oportunidade como 2018 é o primeiro grande teste para nós. Deixa eu lhe fazer uma pergunta e faço para todos. O expurgo de todos esses que estão enganando o povo até hoje. Se fosse hoje a posse do Temer, sabendo tudo que se sabe do Temer, o Marcel Van Hatten, do PP, estaria na posse do Temer, ao lado do Temer, né? Com todas as câmeras registrando e máquinas fotográficas clicando, o Marcel Van Hatten estaria ali? Eu teria que perguntar a ele. Não, eu quero saber o que vocês acham. Não, eu acho que não. Acho que não. Tu acha o quê? Eu acho que não. Eu acho que lá ele não estava olhando os outros. O que ele estava olhando? A própria fotografia. A própria fotografia. Era um momento de brilho, de luz. Eu acho que ele apenas estão presentes. Os mais contemplados por essa fase obscura e torpe da história são os advogados dos indiciados. Um agora acabou de fazer aniversário em Portugal com 200 convidados. Quer dizer, os advogados dos indiciados é a classe mais favorecida. Não, e eles não podem ser investigados. Para um pouquinho, Paulo Sérgio. Esse é dinheiro que vem da corrupção. Sim, e alguém investiga isso? Para um pouquinho. E por que se o dinheiro vem da corrupção, esse advogado tem que receber pelo Caixa 2? Porque se vem da corrupção, não tem origem esse dinheiro. Como é que o indivíduo vai pagar? Não posso afirmar que não seja tudo isso contabilizado. Esses colegas estão recebendo, são grandes beneficiários. Isso. Por quê? Porque há ilustres personagens respondendo processos criminais. Mas Paulo Olímpio, mas eu não posso fazer uma afirmação R$1 milhão de reais, que eu acho que é pouco. Todo o dinheiro que estejam recebendo não seja declarado e contabilizado. O do Aécio Neves, declarado o Neves declarou. O Aécio declarou que aquele dinheiro dele. Bom. Esse é o problema. Não é de quem recebeu. Ele vai lá, paga o imposto sem problema algum. Agora, quem pagou tem que ter origem do dinheiro. Mas quem retém na fonte é o pagador. Não. A pessoa jurídica não é assim. O Paulo Olímpio recebe X de um cliente e ele tem 90 dias após fazer o seu encontro com o fisco. Entendi. Agora, eu fico perguntando o que deve ter dinheiro espalhado por aí em malas, sítios, amigos, compadres, sobrinhos, concubinas. Meu Deus. Disseram que tem uma piscina em São Paulo, numa mansão. Mas isso era aquela do Paulo Roberto. Isso aí, me desculpa, é falta de imaginação. É copiar o tio Patinhas, que se jogava na piscina cheia de moedas. De repente a pessoa da festa em Portugal, porque não pode dar o cara enterrou na piscina. Quem é que vai dizer que o Gedel não tivesse um sentimento lúbrico? Mas olha aqui, vamos longe. Há bem pouco tempo atrás, um colega seu, há bem pouco tempo atrás, em Passo Fundo, deu uma festança. Montou um departamento hípico para sua filha, trouxe os principais nomes do hipismo brasileiro, internacional, cavalos extraordinários, para o aniversário. Colega advogado, 15 anos. Colega da advocacia, sim. E
exteriorizou tamanha riqueza, tamanha felicidade e não resistiu uma fiscalização da Receita. Saiu dos pobres coitados, né, que entraram com ação contra 8. Foi essa gente que pagou a festa dele. Isso é muito nojento, é muito sórdido. É muito sórdido. Mas está pagando por isso, está sendo punido, está sendo processado por isso. Está sendo processado. E aí? Bom, demora muito. Bom. Mas tudo bem. O atentado nos Estados Unidos, depois dessa mensagem do nosso Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. O CREMERS intensifica a fiscalização de hospitais e postos de saúde. Aqui no estado, nós temos vistorias frequentes. Entre as cidades vistoriadas estão Caxias, Livramento, Canoas, São Leopoldo e Taquara. Foram verificados problemas em função de má gestão e principalmente de insuficiência de verbas, resultado que levaram ao exame das condições inadequadas de trabalho dos médicos e de atendimento à população. Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, estado de alerta pela saúde. E com referência à fiscalização, doutor Luiz Pereira Lima, o Conselho Regional de Medicina Veterinária já rodou com todo esse problema de estradas que nós temos no Brasil, quase 960 mil quilômetros nos últimos 5 anos, o equivalente a mais de 23 voltas na Terra. Tudo para garantir as melhores condições de atendimento e atuação nas áreas de medicina veterinária e zootecnia. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Tentado em Las Vegas. Hoje até mandei um e-mail para o César Salti, ele estava lá em Las Vegas. Que tristeza, né? Tive uma sobrinha lá, no evento. Estava no evento country lá. E ela, como viajou da Califórnia para lá, começou a sentir fome e foi para o restaurante. E achou que aquele tiroteio lá Eram fogos. Era festejo da música do coisa. E aí, quando ligaram que não era para sair, a polícia recolheu, eles ficaram fechados dentro de um pátio de um hotel até às 6 da manhã, quando liberaram de novo. Foi um estresse e um trauma real, porque eles não podiam imaginar que apenas uma pessoa tinha feito tudo aquilo. E não sei se era sozinho. E a quantidade de armamento? 40 milhões. 42 armas? 42 milhões eu vi de armas, 40 milhões de armas nas mãos. O Paulo Sérgio está em casa e lá no hotel. Há um retorno a pesquisas científicas, eu estava lendo isso a semana passada, de um determinismo biológico para a criminalidade. Voltando ao Lombroso, do século XIX, Cesare Lombroso. Cesare Lombroso. Isso aí. Então, esse indivíduo, 64 anos, sem nenhum histórico, nenhum antecedente, contador, aposentado. Isso é hereditário, o pai era assaltante de banco. Isto. Tem lá nas suas origens, o pai... O único histórico era um caráter hereditário. Perigoso assaltante de banco. Se funciona no câncer, por que não na índole? De repente eclode uma patologia nesse indivíduo e ele, sem qualquer motivação aparente, se transforma no maior homicida coletivo da história. Posso te dar um palpite? Sim. Quando o pai leva o filho para brincar no game, quem mata mais? Eu ou meu filho? Meu filho tem 4 anos e nós estamos matando os soldadinhos que passam. E o pai compete com o filho, quem matou mais? Ou seja, nós viemos desde o tempo do Buffalo Bill, matando o índio pela janela, nós criamos uma cultura da violência americana. É dentro desse cenário que cabe a explosão desse temperamento lambrosiano. Temperamento que já é patológico, psicopático, não é, doutor? Eu estou invadindo a sua área. Cada um, é evidente, tem uma opinião a esse respeito. Os Estados Unidos não é incomum indivíduos psicopatas entrar na escola, tem um que tem preferência por matar loiros brancos, outro preto, no hospital, crianças, etc. Então isso é evidente que é feito diagnóstico de doença mental com muita violência. Mas a respeito da teoria desse autor italiano, chegaste a ver também. Não, até porque me preocupei, porque eu já fui assaltado, essa coisa toda, e identifiquei
a doença mental naquele indivíduo. Na medicina, transportando a medicina, a primeira coisa que se faz é a história do doente e logo depois a inspeção. Inspeção é olhar. E um médico razoável, ele faz o diagnóstico olhando. Desde que ele tenha um cardápio de doenças, ou seja, uma cultura de número de doenças que ele conheça o suficiente para colocar naquele indivíduo. Então, este aí, se tomasse a história, o pai é assassino. Como é a sua vida? De repente ele resolveu terminar com ela com uma glorificação prévia, que é matando dezenas de pessoas de maneira aguda. E pelo fato de ser aguda, veio o escândalo. Claro. Porque se não fosse, não haveria escândalo. Quantas pessoas já mataram mais de 50 pessoas aqui no Brasil? Várias pessoas. Traficantes, etc, etc, etc. Só que, de maneira aguda, esse indivíduo não vai para a glória. E antes de morrer, ele precisaria, para ele, ir para a glória. Essa é a verdade. Como se evita isso? Não tem como. Não. O psicopata não tem como. O psicopata não tem como. Não, nós temos dois planos. Nós estamos pisando com um pés diferente. Há uma análise coletiva de uma sociedade que desenvolve valores e há uma dramaturgia pessoal, um estudo individual das características do indivíduo. Eu estou falando que uma sociedade pode ser mais enferma ou mais saudável. Vamos dizer, por exemplo, a Alemanha, quando se torna nazista, vivia naquele momento um momento patológico coletivo que permitiu aquilo. Perfeito. Então nós temos que ver o caldo social dessa história. A Rússia, o Stalin, que matou muito mais, deixou Hitler envergonhado. Sim, coitado do Hitler. Fenômeno. O Lonol, o Leopoldo Nós temos que ver estados coletivos. Claro. Por isso que eu acho, por exemplo, o Brasil tem solução. Passando a viver outro momento. Mas é outra cultura. Dentro deste momento que nós estamos... Infelizmente, há uma outra cultura. Agora, por exemplo, se abre todos os periódicos brasileiros e se diz assim, se volta nos Estados Unidos, o problema do armamento, desarmamento, etc. Isso é uma bobagem histérica do pessoal da esquerda. Porque, veja, os Estados Unidos o Brasil tem 205 milhões de habitantes, tem 60 mil assassinatos ano. Os Estados Unidos tem 320 milhões e tem 15 mil assassinatos. E lá a arma está liberada e aqui não está liberada. Porque não é a arma que se aciona sozinho. Quem aciona é quem está atrás da arma. Então, isto, sabe, vem uma conversa... Mas aí está focando o menino que vai no colégio e mata todos os colegas. Aí está focando o médico que faz explodir um hospital. Tu te lembra desse episódio? Estava lembrando ontem. Mas esse indivíduo... Eu estou falando desse tipo, dessa coisa, Paulo. Deste louco. Porque, me desculpe o termo, louco, né? Porque para fazer isso aí tem alto grau de depressão. Isso é depressão. Não é euforia. Isso é uma depressão. O final da depressão é o suicídio. Mas o final. O mundo está muito doido, né? Eu estivesse em Madrid agora. Eu tive agora em Madrid e tive em Barcelona uma semana antes. Quer dizer, só se falava no referendo. Assim, só. E há um sentimento coletivo Mas que o referendo foi ilegal, foi? Não, que embota a racionalidade das coisas. Quer dizer, a Catalunha, se tornando independente, não terá o reconhecimento da União Europeia. Enfim, ela sairá prejudicada e a Espanha sairá prejudicada. Mas quem é que vai convencer os catalães de que eles não podem se tornar independentes? Então é uma coisa ancestral. Está lá, eles têm uma nação, realmente tem uma língua própria, eles têm uma bandeira própria, têm um hino próprio, tem... Isso é um risco, né? E me lembrei muito. Faz uma pesquisa do Rio Grande do Sul. E me lembrei muito de um alemão de Santa Cruz. Quer falar, Paulinho? E nós não temos votação aqui para o Estado do Sul, aqui? Estão falando na Catalunha, por que não falamos? Exatamente isso. O risco é logo acima
por um lado, a Galícia, que de repente vai querer fazer, e o País Basco. O País Basco que já tentou. Escócia. Já tentou. E por aí se vai, né? Enfim, há um sentimento na Europa, e não sei se tu percebeste isso, é um sentido de um retorno ao nacionalismo. Que é o sarampo da humanidade. É o sarampo da humanidade. Isso em função de quê? De quê? Porque as pessoas querem se proteger com as oportunidades de emprego. Então, a globalização está criando, problemas de empregabilidade, oportunidades. Portugal, que todo mundo está cantando em verso, e eu desfrutei da segurança, da tranquilidade portuguesa, falei com muitos jovens. O Luizinho, eles se formam, têm excelente formação, se graduam, se pós-graduam e não têm oportunidade. Senhores, pelos mesmos motivos que a Catalunha e o Rio Grande do Sul já deveria ter se apartado desse resto de Brasil, porque aqui não há líderes sérios para tanto. Carlos Chagas de Porto Alegre. Vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o nosso CREA-RS. CREA-RS em Foco. Todos os profissionais da área tecnológica exercem suas funções amparados pelas leis federais 4.950 e 5.194 de 66, que garante 6 salários mínimos para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais e 9 salários mínimos para uma jornada de 40 horas semanais. O CREA do Rio Grande do Sul é um órgão de defesa dos profissionais e da sociedade. Atua para o cumprimento das leis, notificando empresas e órgãos que não estejam de acordo com ela. Portanto, para garantir que o direito ao salário mínimo profissional seja assegurado, é importante que você esteja em situação regular no Conselho. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. Claro que acreditar nos seus sonhos precisa ser uma prioridade. É por isso que a Unicred tem 2 caminhos para você: investir seus recursos sempre com os melhores rendimentos ou utilizar nossas linhas de crédito com taxas diferenciadas que só uma instituição financeira cooperativa, doutor Irno Preto, pode oferecer. Visite a Unicred da sua região e conheça as nossas atividades e os serviços que são apresentados para os seus associados e que está ali pensando no seu futuro. E vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Tornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, realizou um belíssimo evento agora no sábado passado, no CREMERS, e depois um almoço que eu infelizmente não pude ir, estava fora de Porto Alegre, lá na Vinícola Laurente. Vamos ao doutor Gilberto Schwartzman. Fale, doutor Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. O câncer de pulmão é um assunto muito sério. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes que aconteceram recentemente no tratamento dessa doença. Por décadas, buscam-se formas de utilizar o nosso sistema imunológico como um exército no combate ao câncer. Faz sentido, não é mesmo? Se o nosso sistema de defesa foi feito para nos defender de agressões, por que não usá-lo contra o câncer? Pois os cientistas descobriram recentemente formas de ativar a reação de nosso sistema de defesa contra o câncer. Converse sobre esse assunto com o seu médico. Obrigado, doutor Gilberto. Programa leve, vou repetir, sempre com bancada respeitável, abordando assuntos relevantes. Nem a voracidade dos entes públicos em geral na retirada de recursos da sofrida população escapa. Jorge Lisboa Guelzer, lá de Erechim. Então, parabéns pelo seu voto de novo. Eu sou reconhecido, senhor. Quando vota a favor da sociedade, eu tenho que reconhecer. Concorda comigo? Não poderia ser outro. Eu sou vereador da sociedade. É isso aí. Da cidade. Não sou vereador de mim mesmo. Paulo Sérgio, pergunta ao doutor Luiz Pereira Lima como é que ele vê a pesquisa que aponta o Lula com 35% para presidente. Gostaria de saber tua opinião sobre o risco de intervenção militar no Brasil. Ricardo Paim, eu já dou a minha de cara. Não é o que eu quero, mas zero de risco de acontecer. De quê?
de acontecer uma intervenção militar. Ah, não, eu pensei... É o teu, agora é o Lula, a minha eu já respondi. Tá. Fica com a tua pergunta. Deixou a parte boa para ti. Meu primo está levando chumbo. Nós aqui no país, esse é um país sui generis, Ricardo, porque se 35% do eleitorado é a favor da volta do presidente, 54% deste mesmo eleitorado é a favor que o Lula seja preso. A conclusão minha é que os eleitores brasileiros querem que o Lula governe da cadeia. Não, agora vamos ao raciocínio antes de chegares. Não. O doutor Paulo Porque Olímpio 54% quer que ele fique na cadeia, 35% quer que ele seja presidente da República. Qual é a conclusão um que indivíduo chega? com dois neurônios conectados, não pode ter dois, que eles se conectam, tu és um médico. que ele governe da cadeia. Tu és um médico, mas dá tua sentença. O que isso revela, essa dicotomia entre uma posição e outra? A dicotomia é a ignorância da população. Tá. Então aí eu quero chegar nessa aqui, porque eles diziam o seguinte: a mesma população que chama o presidente Michel Temer de incompetente, bota 73% de administração ruim ou péssima, a mesma população, não é a mesma, é bem menos, né? Mas eles sabem que é a mesma, tudo bem. Não quer que ele saia da presidência. Por quê? Peraí. Por quê? Por que isso? Aí é diferente. Está vindo uma reta final de governo, mexer atualmente. Aí é diferente. Ele está 6 meses parado. Eu acho, Paulo, eu acho que essa dos 54 e dos 36 é que tem um divisor. É direita e esquerda. Não tem mais em cima do muro. Mas, olha, 36... A pesquisa cuida de percentuais. 35 aprovaram. É a figura carimbada. Tem 5 eleições para a presidência. Uma figura está marcada, está impressa. É direita 35. E esquerda. Nunca passou disso nessas atuais pesquisas. Pois bem, percentualmente, 55% a 60%, de rejeição. 65? Não, 65. Quem já quer que ele vá para a cadeia. É diferente. De rejeição. É pior que rejeição. Não, e mais. Quer que ele vá para a cadeia. Exatamente. Paulo, quer que ele vá para a solitária mesmo. A relatividade e o momento da pesquisa... Tem a pesquisa que vale para um ou vale para outro? Vamos esclarecer o seguinte. A impopularidade, não estou aqui justificando nem defendendo o presidente Temer, que a impopularidade dele, líder de impopularidade historicamente, está com 95% de reprovação. Mas 60% entende que ele tem que levar a termo o seu governo até 18. Para que a Pandorga não se perca no ar. Para que não se perca no ar. Então, há uma certa lógica nisso. Ninguém eu chego à conclusão que o doutor... está aplaudindo. Como é o nome do médico? O estuprador, esse? O doutor Abdel? Mas eu tinha que deixar ele clinicando. Deixa ele clinicando. Paulo. Botar um homem da cidade, deixa ele clinicando. Paulo, eu vou dizer uma coisa que eu não vou ter aprovação. Em Minas Gerais, o que tu está dizendo? Não. O teu argumento é o que se chama... Deixa o homem clinicando. O argumento se chama... de médico. Comparar o incomparável. Na linguagem forense, o argumento é de terror. Aí, doutor Pereira Lima, não dá moleza, senta a pua. Você sabe muito. Senta a pua, Luiz Pereira Lima. O Luciano está dizendo. Eu quero dizer uma coisa, Paulo. O Brasil não vai ficar sadio se o Lula não concorrer à presidência. O Lula precisa concorrer e perder para que não haja... Essa eleição foi um fracasso, essa eleição foi uma vilania, essa eleição roubaram a possibilidade de um grande candidato. O Brasil seguirá dividido doloridamente. Acho que o que melhor poderia acontecer no Brasil seria o Lula concorrer e não vencer a eleição e outro nome novo. E logo depois... Só um pouquinho. Tem que pagar um pouco. Me permita que. Eu não estou indo além disso. Me permita que eu discorde. O Lula perder, ele é acostumado a perder. Ele perdeu 4 vezes. Sim, mas não. E não adiantou. É igual a cobra. Ele mesmo disse: não adianta cortar o rabo da cobra. Da jararaca. Da jararaca. Ele que diz isso, então não é. Mas a eleição. Se ele perder a eleição, sabe o que ele fez quando ele perdeu pela segunda vez para o Fernando Henrique? Ele criou um gabinete paralelo
uma fria, né? Uma mentira, um governo paralelo, mas que o governo paralelo seguia. Olha aqui o José da Tristeza. Boa noite. Paulo Francis denunciou os maracutaias da Petrobras e sofreu um processo dos santinhos do PSDB. E o médico Pereira Lima só condena o PT. Cheguei à conclusão que ele e o doutor Moro são os melhores cabos eleitorais do Lula. Por isso que ele está com esses índices. Mas ele vê no Moro uma proteção ao PSDB? Não, é que o amigo, esse telespectador, primeiro eu agradeço que esteja assistindo o programa, assim como milhares de pessoas. O que ele deveria ter colocado é o seguinte: havia corrupção, porque a corrupção é inerente ao homem. Claro. Eu lembro daquele de origem oriental, que eu esqueci o nome, no governo militar, que saiu fugido do Brasil. Sijak saiu fugido, foi morar nos Estados Unidos por furto da Petrobras. Não, dos diamantes foi o... Da Petrobras. Quer dizer, se tornou uma doença encistada. Mas ele não fugiu. Generalizada. Ou foi de espontânea vontade para os Estados Unidos pós-rumores. Não fugiu. Tem empresas no Brasil, tem tudo morando em São Francisco. Bom, só. Tudo bem. Mas houve rumores. O maior pensador político diz assim... O maior pensador político inglês diz assim, olha, todo poder corrompe. Bom governo é aquele que reduz ao mínimo o índice. O prefeito de Esteio, vocês estão elogiando, mas ele não está pagando os quinquênios atrasados dos professores. Não só isso, aqui os caras não estão recebendo salário. Lá é só o quinquênio, o Léo de Esteio. Eu nem sabia que tinha quinquênio lá. Bom. Prezados amigos da bancada, entendo mesmo que a Constituição fale diferente, que os réus dos crimes do colarinho branco, onde impera a corrupção, deveriam ser defendidos pela Defensoria Pública. Aí sim eles sentiriam as dificuldades da população em geral. Abraços, Marcel Ross. Deixa eu fazer justiça. para eles e da Defensoria Pública vai ser um espetáculo. Deixa eu fazer justiça. Há uma crítica, como se a Defensoria não tivesse qualificado. Eu tenho assistido e acompanhado a história da Defensoria e hoje os defensores públicos estão advogando maravilhosamente. Todos os réus têm sido muito bem defendidos. Pelo menos eu tenho assistido. Se houvesse Defensoria Pública no tempo do Vitor Hugo, os miseráveis não precisariam ter... O problema é acesso, é a história do SUS. Sim. Não é que o SUS atenda mal. Sim. Não. O falta é o acesso até poder ser internado, até poder consultar. Depois de ter o acesso ao médico, ao hospital, o SUS é maravilhoso. Sim, mas escuta aqui, Luiz Pereira. Mas chegaram lá. Seja de que partido for, senta no cargo, adoece e vai para o Sírio-Libanês. Bom. Está em Brasília e outras coisas. Está na cadeira presidencial, vice, o presidente do Senado ou em qualquer coisa, vai para o Sírio-Libanês. Não quer saber disso. Olha aqui o Eduardo Cloíra, quer me dar um pega-ratão. Paulo Sérgio, boa noite. Este jovem deputado tem tanta culpa nesta foto que você comenta, aquela com o Temer, quanto você tem de ter convidados do passado ladrões e corruptos. O Marcel Van Hatt está recebendo hoje o prêmio Líderes e Vencedores. Eduardo Cloíra de Porto Alegre. Mas eu só perguntei para você se hoje, sabendo que ele sabe, ele iria para a foto. Não, mas eu não tenho autorização, obviamente, do Marcel. Ele onde ele quiser. Eu não tenho autorização do Marcel, mas eu acho que ele... Naquela época, o Temer não era o Temer, era a salvação. Era a salvação do país. Era a salvação. E como ele era quem vice... tirou o PT. Não, vice. Se hoje ele sabendo... Não, provavelmente não iria. Bom. Ninguém vai. Mas naquela época, eu acho que nem a dona Marcela iria na posse dele hoje. Era a salvação. Aliás, o Temer colocado lá pelo PT, porque foi o PT que quis colocar o Temer. Foi. O pessoal esqueceu. E o Marcel, naquele momento, essa é a nossa salvação. Sim. Agora eu queria fazer outra pergunta para ti, Pereira. Você acha que, sabendo tudo que se sabe do Temer, ele com 4% de aprovação, a dona Marcela iria na posse dele? A Marcela, eu acho que não está preocupada com outras coisas, não está preocupada com isso aí. O problema do Temer também tem um aspecto que tu está dizendo da inspeção. Ele tem uma dificuldade mímica muito grande. Então a comunicação dele é muito ruim com a população. Muito ruim. Não tem olhar. E tem um passado, parece que ele tem uma doença chamada esclerodermia. A esclerodermia faz uma fibrose periférica de tanta plástica que ele não consegue se comunicar.
A expressão. Agora... É que a alma vem para o rosto. É que a alma vem para o rosto. Guarda essa frase. As pessoas boas, generosas, que não têm pecados profundos, o rosto vai dizer isso. A alma vem para o rosto. Existe um cirurgião muito famoso argentino que um dia comigo disse assim: Luisito, Dios perdona el pecado, pero no el escândalo. Ele? Escândalo. Então, quer dizer, Deus perdoa o pecado, mas não o escândalo. E o Temer cometeu pecados com escândalo, aí não tem como. Não. Agora, uma diferença substancial, Luiz. Os 50 milhões do Aécio, hoje, sabendo o que sabem... Do Aécio? Do Aécio, hoje, sabendo o que sabe... 90%, 99% não votaria mais no Aécio. Claro. Tá. Agora, hoje, todos sabendo o que Lula e Dilma fizeram, tem 35%. Posso eu responder? Pode. Vou te responder. O Inter vai para a segunda divisão, eu não boto uma camisa do Grêmio. Então, os que tinham compromisso utópico com o apelo comunitário de inclusão social que cativou o país, quando viram desabiar esse esquema, estão sofrendo a maior parte desses. Mas não botaram outra camisa. Não vai mudar de camiseta. Tem mais uma. E tens que agregar a este grupo da utopia, que tem o convite da emoção, um mar de pessoas que o PT colocou nos escaninhos da República, que dependem do PT para comer. Não é exagero da minha parte. Para comer. Então essas pessoas se contentam com um salário baixo, ou relativamente baixo, para ir nas vilas angariar os votos. Eu conheço vários. Mas, doutor... Vamos ouvir. Eu penso que é ideológico. Não, nós estamos... Ideologia do dinheiro, o senhor está falando? Não. Eu acho que é muito mais profundo. É direita e esquerda, é o capital e o trabalho. Ela é muito mais profunda. Não é só... porque muitos deles não tinham antes essas coisas e estavam no mesmo caminho. Então, é ideológico, é filosófico, pode ser pobre, pode ser humilde, pode ser rico, mas é filosófico. Porque não muda, a mídia não consegue desmistificar essa história. O compromisso utópico, como eu chamei. Agora, para mim, muito mais forte que a questão esquerda-direita é Brasil arcaico e Brasil moderno. O país velho, o problema de assumir posturas novas em relação à história. O Brasil perdeu o pé com a história. Olha, acho que tem um componente também de voto, viu? Como a moeda de muitos deputados é voto. Veja, vou citar nome, porque ficou público, né? O deputado do PDT, Pompeu de Matos, no impeachment da Dilma, omitiu-se. A omissão é o voto contrário. Agora fez um discurso contra o Temer, dizendo que um homem do estado do Rio Grande do Sul, um estado tradicional de homens batalhadores, não pode se omitir e ficar em cima do muro. Agora. Ele disse... Agora. Ele fez a própria... No seu próprio discurso. Escreveu na sua própria... Porque ele convém. Porque um grupo de pessoas disse, olha, você tem que fazer isso, não vai perder os votos dos CTGs. Os CTGs, que é a origem, a fonte de seus votos. O CTG então, é meio alheio à política. A moeda de muitos políticos, evidente, que tem vários maravilhosos, é o voto. Eles não entendem outra moeda. E para conseguir o voto, eles entram em determinados nichos da população. Aqueles que gostam dos bandidos têm o voto dos bandidos, aqueles têm os votos do clero. Querem criar Partido Favela agora? Tu viste o Partido Favela? Então, com o Partido Favela, nós vamos ao ponto final. Vamos. Com essa aí, por favor. Mas eu Gimo, FCDL, em que comércio? Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas.
Bancada simplesmente genial. Doutor Luiz Pirani me representa, é meu porta-voz. No entanto, doutor Luiz, penso que mesmo que a pandorga se perca no ar, o Temer deveria ser tirado de onde está. Leis foram feitas para serem cumpridas. Está provado que ele tem culpa no cartório. E nós sabemos que quem tem culpa desta hora deveria estar em outro lugar, José Costa. Então vai para o teu ponto final. Então, olha... Não. Tem um eleitor aqui, hein? A ideia da pandorga vai boa, hein? Não, José, eu evidentemente concordo contigo, até fico tranquilo que eu não votei no Temer. Só que nós estamos numa encruzilhada no país. O Rodrigo Maia será o próximo presidente, se seguir assim. Então, aceito outras sugestões. Amém. Aceito outras sugestões. Paulo Sérgio, discordo de ti, tenho convicção que os militares assumirão o país. Eles têm a obrigação constitucional de proteger a população do roubo generalizado que nos atinge. Com esta abominável corrupção. Abraço, Milton Lacal. Seu ponto final, doutor Irdo Preto. Queria parabenizar o sistema cooperativo que comemora hoje 45 anos, criado em Lajado, nos anos 70, como uma proposta de auxiliar o menos favorecido e o chão de fábrica. E na época a população dizia: o que esses médicos e dentistas querem com cooperativa? Coisa de pobre. Unimed e Uniodonto, se criaram as duas em Lajado. Doutor Nilson Maia. Exatamente. E qual era o partido do Maia lá em Lajado? Não sei. Foi o Lula, foi o Olívio. E eu sou um dos fundadores desse sistema, muito feliz hoje nessa comemoração. Parabéns, então, e nosso convidar os presidentes de cooperativas e diretores e gerentes para ir no nosso EPCOP. EPCOP agora dia 5 e 6 em Nova Petrópolis. Exatamente. Doutor Luiz Coronel, seu ponto final. Não podemos deixar que a esperança se transforme em cinzas. No entanto, 2018 não me fornece nenhuma plataforma nova. Ainda está na esfera da fulanização. Este personagem, aquele ou aquele outro. Ainda não existe ninguém dizendo isto para isto. Quero o poder para estabelecer tais novas regras, tais novas condutas, tais novos processos históricos. Até agora, 2018, é muito mais uma incógnita do que uma esperança. Eu discordando do meu belo amigo, doutor. Amigo, sim, belo, fica por tua conta. Tu está hoje meio assim. Tu acha? Vim da Espanha. Depois de escrever Os Cantos de Leontina, eu fiquei muito suspeito. Leontina, Leontina das Dores, não, dos Amores. Né? Doutor Paulo Olímpio Gomes Souza. Eu me permito contar uma breve história. No fim de semana, uma sobrinha me liga de Florianópolis. Ela participa da coordenação do Congresso Nacional da Justiça Eleitoral do Brasil. Virão ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Opa! 5 ministros, advogados do direito eleitoral de todo o Brasil, juízes, promotores, enfim, todos envolvidos com o pleito de 2018, com reforma eleitoral, reforma política, reforma... Então, esse vai ser a temática. Gilmar Mendes e ela me disse: tio, eu preciso que me dê uma ideia sobre como... Estamos pensando na abertura, uma poesia, alguma coisa, uma palavra forte que seja dita para abrir este congresso. Me tem alguma ideia? Tenho. E vou consultar o meu poeta gaúcho, Luiz Coronel. E ontem liguei para Luiz Coronel e dei mais ou menos a ideia que eu tinha, que ele abraçou, não só abraçou, como incorporou, e me trouxe hoje pronto o material que eu achei espetacular para a abertura desse Congresso Nacional. Por quê? Porque um poeta que escreveu sua última obra chama-se Esperança e sua poesia social. Esperança e desalento, né? A esperança e o desalento.
E esse poeta, que em 1970, também como publicitário, a pedido de Ulisses Guimarães, Pedro Simon, lançou as primeiras ações das ideias da redemocratização, a meu juízo, pelo que já me entregou, seria o ideal para o pórtico desse congresso em que se fala de mudanças de esperança e de crença no nosso país, através da democracia, porque estamos diante de um poeta democrata. Obrigado. Parabéns. Merece. Doutor Idenir Sequim, seu ponto final. Primeiro eu quero mandar um abraço para um casal simpático que nos assiste sempre lá, o senhor Antenor Miranda e a dona Luísa Miranda. Eles moram lá na rua Alcides Maia, no Sarandi, o bairro que mais sofre com as enchentes em Porto Alegre. E tu ia levar aquele material todo ali do Coester ali? Quero levar ainda. Tu quer levar e botar lá para não ter mais enchente, não deixa? Não votam, é impressionante. Aquela coisa que está... Quando é que vai voltar? Há 40 anos está aquela coisa feia do trem Coester. Quando é que vai voltar aquela avenida, como é Liberdade, não sei o quê? Já voltou, eu acho que é Castelo Branco. Mas mesmo, ninguém chama. Por quê? Ninguém chama. Para chamar o contrário foi rápido. É uma emissora da concorrente. Mas já é Castelo Branco? É Castelo Branco, por decisão judicial. É mesmo? Sim, senhor. Mas e por que Parece não chama? que tem ainda... Eu nunca deixei de chamar de Castelo Branco. Mas... Também não. Agora, meu nome é Avenida Liberdade, o que mais? Legalidade? Da legalidade e da democracia. Não tem nada a ver uma coisa com outra, porque já tem alguma coisa de legalidade em um canto, e aí o vereador na época acrescentou e da democracia. Então... Que a estátua do Brizola, os dias ali, eu entrei no palácio por ali, esconderam o Brizola. E fizeram um Brizola pequenininho. Eu acho que também está chegando. Eu gostei muito, Paulo Olímpio, das referências que você fez ao coronel. São merecidas todas elas, mas eu me lembro que nós todos estamos aqui não tendo, e não se deve ter um salvador da pátria para o ano que vem, um desalento por 2018. Eu acho que os partidos, nós perguntamos, quem é que nós vamos votar? Não tem pessoas e não tem partidos, infelizmente. Eu acho que está na hora do Brasil pegar as pessoas de bem, e existem pessoas de bem em todos os partidos, e fazer uma grande frente nacional das pessoas sérias. Ainda tem pessoas sérias. E de uma vez... Na verdade, é o que mais tem. O que mais tem. E nós estamos sendo dominados, nós estamos sendo governados... Pela histeria. Pela histeria e por esses ladrões todos. Aliás, que estão aí. A Avenida Legalidade é isto. É uma histeria. Continua sendo chamada por uma boa parte da mídia de legalidade, sabendo que não pode. Agora imagina se colocasse nessa avenida um outro nome. Não. Doutor Luizinho, uma frase que lhe sirva um pouco. Não adianta, se pega o trem errado, não adianta correr entre os vagões. O trem vai para o lugar errado e pronto. Nós temos que botar o trem. Mas depois eu fiquei sabendo que o ministro das Relações Exteriores do Temer foi motorista do Marighella. Bom. Paulo Sérgio, o Brasil, num país que era conhecido por suas riquezas, suas praias, seu futebol, suas belas mulheres, agora é conhecido como o país dos corruptos, dos políticos imbecis, dos quadrilheiros, dos ladrões. Será que vamos conseguir reverter este quadro? Quevedo está falando. Franco Zeffirelli dizia assim, o Brasil é o último país feliz do mundo. Eu acho que ele não repetiria essa frase. Hoje não daria para dizer essa frase. Poderá voltar a ser. E o De Gaulle tinha razão? Sabe que aqui naquele momento ele tinha. O meu poeta... Aqui nenhum plano. Nenhum. Nada. Nós só colocamos desgraças. Obrigado, doutor Luiz. Obrigado, doutor Luiz Pereira Lima. Obrigado, doutor Hino Preto. Obrigado, doutor Luiz Coronel. Eu achei ele mais parecido com Bill Clinton. Não, pô. Depois... Eu vou ter que me mudar para vai ficar com o trem. Te aconselho a ficar com o trem. Não. Porque para aguentar a Hillary não vai ser fácil. E antes o Trump do que Angela Merkel. Sim, meu amor de Deus. Eu sou fã dela. Tu é fã dela? Sou. Acho ela uma figura obrigado, majestosa. Doutor Idenir Sequim, parabéns de novo pelo seu voto a favor da cidadania, da sociedade. Obrigado. Qual foi o resultado da votação? 25-10 e uma abstenção. Só 10 favorável. Obrigado, Paulo Olímpio Gomes de Souza.
Fique agora com o Jornal da Pampa na região de Porto Alegre, sul do estado. A apresentação é do Wilson Rosa. Se fosse nos Estados Unidos, o Wilson Rosa. O Vilseu Godoy, né, seria o Wilseu Godoy, lá da nossa TV Pampa Centro, e o Álvaro da Mini da TV Pampa Norte, 106 retransmissoras espalhadas por este Rio Grande de Deus. Muito obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.